Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar aqui com a meditação sobre o casamento. Eu continuar o que foi falado pela manhã. Até para a pessoa lembrar, né? Ou quem não viu, dá uma recapitulada aí. Hoje a gente falou sobre a desconfiança. Assim como a confiança é a base para um casamento, para os relacionamentos, a desconfiança é o que destrói um casamento. Então, é um assunto que a gente tem que lidar com ele. Muitas vezes a pessoa ela vive com essa desconfiança constante dentro dela e simplesmente não resolve o problema. Então, mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. E é um espírito, né? Como aquele exemplo que você deu. Eu dei o exemplo daquela senhora que ela, quando chegou na igreja, o marido traía e usava drogas, era usuária de cocaína, drogas, ela sofreu muito. Quando ela chegou na igreja, ela se converteu, o marido se converteu, os filhos se converteram, mas ela trazia dentro de si aquela sequela do passado. É como se ela tivesse um medo dentro dela daquilo acontecer novamente. Então, por anos, ela tinha essa semente da desconfiança dentro dela, só que ela achava que aquilo ali era algo tipo assim, não, eu estou vigiando, eu não posso ser boba, eu tenho que ser prudente. Então, ela achava que aquilo ali era uma coisa boa, mas aquilo ali era uma fé negativa, né? Ela ficou com aquilo dentro dela. Com medo, a desconfiança de ser traído, medo de ser traído de novo e tal. E quando a pessoa tem essa desconfiança, aceita esse espírito e os argumentos que ele traz, ela dá demonstração disso para outra pessoa. Quer dizer, com certeza ela dava demonstração para o marido, que até então estava sendo fiel, tinha realmente sido transformado, tinha recebido o Espírito Santo, ela dava demonstração de que não confiava. E ela tanto é que ela sempre, ela sempre estava tocando nesse assunto. Sempre ela estava falando sobre isso. Ela passou a desconfiar não só do marido, como de todos ao seu redor. Se tornou para ela um vício, sabe? Tudo ela desconfiava. Foi um laço, né? E ela achava que aquilo era uma coisa boa, que ela estava se precavendo. Então, tudo que a gente lidava com ela pediu para a gente assinar. Então, a princípio parecia que ela era prudente, cautelosa, mas na verdade ela tinha essa semente diabólica dentro dela e ela não combateu isso. E isso veio lá na frente, passado uns 20 anos, veio a acontecer aquilo que ela esperava, que se tornou uma fé negativa, né? E depois aconteceu a traição, o marido voltou a usar drogas, a filha também, convivendo com ela, também passou a ter esse espírito de desconfiança, nunca casou, por medo de ser enganada. Olha como isso é destrutivo. E quando a pessoa está sobre essa desconfiança, ela perde a paz. Ela perde a paz, ela fica sempre pensando. Se o marido atrasa um pouco, a esposa atrasa um pouco, já pensa, olha, onde que ele foi? Onde que ele está? Então aquilo já tira ela do controle. Ela fica agitada. A pessoa que está sobre o ataque desse espírito, que é o espírito que atua no casamento, o espírito da desconfiança, ela fica sempre esperando o pior, ela fica sempre agitada, inquieta, e aquilo descontrola, ela não consegue se controlar, porque aquilo está 24 horas o diabo assoprando aquilo. É o Jó, né? Nunca tive sossego, quer dizer, desassossegado, inquieto, constantemente. Aí, como disse, aí isso vai passando para quem ela foi passando para o marido. E isso vai entristecendo também, isso vai plantando outras sementes, né? Vai enraizando, né? Vai enraizando e vai passando, porque aí perde aquela alegria, perde o prazer, o marido já fica sempre desconfiado também, sempre... Ele já não vai sentindo bem, porque sempre ele está sendo cobrado, sempre ele está sendo pressionado, ou a esposa sempre está sendo questionada a sua honra. Deixa transparecer que não confia. Então a pessoa vai ficando também abalada. E aí o diabo prepara, né?
Ele prepara a tentação, ele prepara a cilada. E aí a pessoa, já que ela não confia em mim, já que ela acha isso, a pessoa não fala isso, mas indiretamente ela acaba fazendo exatamente isso. Agora um senhor de aí aproximadamente 70 anos... Vive nas ruas, né? Vive nas ruas, usando drogas. Então, não crítica, mas que sirva de lição para todos nós. Porque como nós já falamos, o Espírito Santo, ele não faz nada que a gente não escolha primeiro. Então vem as tentações, vem os argumentos do diabo, vem tudo. Então eu tenho que escolher Deus todo dia. Eu tenho que decidir, não vai ser da vontade de Deus, do jeito de Deus. Eu vou resistir esses argumentos ou as tentações. Aí o Espírito Santo age me dando poder. Agora, se eu não fizer a escolha... E não avaliar que aquilo ali não está vindo de Deus, porque uma coisa que está tirando a sua paz, uma coisa que está colocando você agitada, com medo, isso não está vindo de Deus. Jamais. Então você tem que combater. É claro que a desconfiança tem que ser avaliada de onde ela está vindo. A desconfiança vem geralmente quando acontece uma infidelidade. Então aquela semente é plantada. E vem aquela infidelidade e a pessoa não superou aquilo. Então aquilo está dentro dela. Então tem várias... você tem que avaliar de onde está vindo. E às vezes a sua desconfiança não vem só da infidelidade, mas vem por falta da transparência. O companheiro ou a companheira não é transparente. Ou às vezes fala coisas e não cumpre. Conta pequenas mentirinhas. Então aquilo vai plantando dentro de você sementes. Você não sabe o que está acontecendo, ele não fala onde está, ou ela não fala onde está. Então aquilo vai plantando sementes. Um não dá satisfação para o outro, dá um espaço. Quer dizer, tem a parte humana, a pessoa está dando brecha. Né? Ela está dando brecha. E eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei sobre, para avaliar os motivos da desconfiança. Só para completar, no caso dela, o diabo aproveitou a coisa do passado. Mas tem casos que é assim. A falta de transparência é que começa a plantar a desconfiança. E uma vez que ela é plantada por erro humano, falha, né? Falta de vigilância, de estar investindo no seu casamento, por falta de dar atenção ao casamento, aí o diabo vai aproveitar isso aí, e vai explorar isso, e vai fazer isso se transformar um monstro. É um espírito destrutivo. Às vezes um momentinho que era só sentar, conversar, esclarecer, aí por orgulho, algum motivo não faz aquilo, aquilo vai... E a gente observa muito quando a gente atende os casais, que as pessoas não sabem conversar. Um ataca o outro e vira uma coisa tão normal que a pessoa não percebe que ela está fazendo isso. Então aquilo vai plantando ressentimentos e mágoas, um não ouve o outro, então a pessoa vai guardando coisas e essa desconfiança, esse medo vai entrando, né? Vai criando raízes profundas até destruir o casamento. Então você tem que avaliar o motivo da sua desconfiança. Eu vou ler alguns aqui para você pensar. Por exemplo, ter tido experiências de traição e não as ter superado devidamente. Então, a pessoa às vezes passou por isso, mas ela não consegue superar. Ela não consegue, aí entra. Você passou por isso, você decidiu perdoar, então agora você tem que lidar com isso. Não deixar mais aquele medo te dominar. Você tem que combater esse medo que vem de acontecer novamente e tal. Porque ou você confia ou você não confia. Não existe... Eu confio desconfiando, né? Aí já é o campo Isso do não diabo, é um argumento, é um argumento do diabo, ó, desconfie desconfiando. Confie desconfiando. Confie desconfiando, não. Ou você vai confiar, é claro, você tem que vigiar, você tem que ficar atento, você tem que observar, você tem que ficar junto. Ele vai ter que dar sinais de confiança, né? Conquistar a confiança. Dar satisfação, tudo aquilo que a gente já falou nos outros vídeos, né? O problema é que às vezes, que nem, por exemplo, foi traída. Aí ele está dando sinal de mudança, está sendo transparente, está mostrando, não tem senha, não tem mais nada exclusivo. Então, veja, às vezes a pessoa está fazendo tudo isso, mas a outra continua com aquele sentimento. Esse que é o problema. Então ali já é um problema da pessoa. Não é assim,
ele traiu, então agora confie cegamente, acabou. Não, a gente está falando de quando o marido está dando provas, não tem senha, não tem nada mais escondido e ainda assim ela continua. Esse é que é o problema, né? Esse que é o problema, e aí ela tem que perceber, estou sob o ataque do diabo, eu vou ter que combater isso. Porque mesmo ele falando tudo isso, eu continuo, então está acontecendo algo ali dentro de mim. Outra motivo, insegurança de uma das pessoas. Está sempre como se não fosse boa o suficiente para a outra. Ela se sente, né? Tá? A pessoa insegura, que ela não sente que ela é boa o suficiente, então ela começa a ficar insegura, enciumada, desconfiada. Então, é um problema da pessoa, ela está insegura. Então, ela tem que lidar, ela tem que avaliar. Não, meu problema não é que ele está me dando motivo, eu estou insegura. Então, eu vou ter que cuidar de mim. Aí a importância da pessoa fazer a terapia, vir nas reuniões quarta e domingo, lutar, né, para que ela venha vencer essa insegurança. Vir de um lar em que os componentes da família cometeram traição ou decepcionaram uns aos outros. Também é uma causa. Às vezes a pessoa, a minha mãe foi traída, eu não vou ser traída. Então ela já casa, né? Eu atendi uma esposa assim, uma jovem esposa, e ela falava assim, não, minha mãe foi traída, e ela passava a ter uma desconfiança tão grande do marido dela, que tudo ele tinha que mandar foto onde ele estava e falar com ela, e aquilo o diabo foi trabalhando tanto que chegou um momento que ele começou a se interessar por outra pessoa, de fato. Olha o que esse espírito faz. Porque a raiz dela era isso, a mãe foi traída. Argumento do diabo. Então o diabo trazia os argumentos, olha, aconteceu com a sua mãe e tal. Aí a outra pessoa também vai se cansando, né? É um jogo do diabo. É um jogo. Aí o diabo vai trabalhar na outra, tá vendo? Nunca vai mudar, ela não confia em você, não adianta. Você faz tudo certinho e ela tá sempre acusando. E às vezes ela começa a apontar, ó, aquela fulana tá dando atenção para você. Ele nem tava percebendo. Aí agora ele já começa a perceber. Ah, é? Então ele já começa a prestar atenção. Daqui a pouco ele já está conversando mais com aquela pessoa. Porque aí o relacionamento já está abalado. Então, porque aquele sentimento causa uma malícia, porque ela está falando o tempo todo. Então causa uma malícia, daqui a pouco ele está pensando naquela pessoa, daqui a pouco ele está se aproximando daquela pessoa, e a esposa ou o cônjuge está empurrando aquela pessoa para ele. E aquela pessoa não vai tratar com desconfiança, não vai tratar com... Vai elogiar. Vai elogiar, tratar bem, dar apoio. Como ele queria ser tratado, ou ela. Quer dizer, o diabo prepara tudo, né? É um espírito agindo. O espírito que destrói o casamento. Por isso são ciladas, né? É tudo arquitetado. Estratégias, né? Bom, amanhã a gente continua. Tem bastante coisa ainda, né? Então tá bom. Tem alguns. Amanhã a gente continua, então. Então é importante avaliar de onde está vindo essa desconfiança. Está vindo por não haver transparência, por não haver mudança, ou às vezes está vindo porque você está equivocada, né? E amanhã a gente fala também um pouquinho como resolver isso. Quinta-feira, ficamos aí, vamos estar na terapia, 7h30 da noite, aqui no Solo Sagrado da Asa Sul, também tratando desse assunto. E quarta, traga o seu nome, 7h30 nós vamos estar aqui na Asa Sul, e eu estou fazendo 24 horas de jejum de quarta para quinta, para que a nossa fé, esse jejum é para isso, o que nós vamos ouvir na quarta, faça a nossa fé ficar como a de Moisés. Era uma fé que estava fraca, doente, ele estava desacreditado, mas se tornou o grande libertador de Israel. Deus abençoe a todos. Até amanhã.